Fala pessoal, vamos lá para a questão 172 da prova amarela do Enem 2023. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, o vigilante conduzia sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Então vamos interpretar aqui. Primeiro vamos interpretar o gráfico, certo? Deixa eu pegar até uma cor aqui que destaque um pouco mais, o vermelho. Vamos lá. O que é que... Opa, peguei o amarelo. O vermelho aqui. Aí. O que é que acontece? Perceba que aqui ele está encostando no eixo X. Ele se encontra a uma distância zero, né, da base dele. E nesse outro momento, ele também está numa distância, está encostando no eixo X, que ele tem a sua posição de X igual a zero. Ou seja, ele também está na base de vigilância. Certo? Então, o que é que acontece? Só vendo esses dois pontos, a gente já interpreta algo como sendo cíclico. Então, eu não posso ficar nem com o gráfico C, nem com o gráfico D, porque ele chega num ponto e para em outro. Tá entendendo? Então, eu tenho que chegar, eu tenho que sair e depois chegar de volta à minha base. Por quê? Perceba que aqui, ó, distância do vigilante à base, certo? Se a distância do meu vigilante à base é zero, significa que ele está na base. Você tá entendendo? Então, toda vez que ele encostar aqui no eixo X, né? Que seria aqui o eixo, onde está o eixo X fica sobre a origem. Então, quem tiver aqui vai ter a posição Y, né, sendo aqui igual a zero, certo? Então, significa que ele vai estar sobre a base, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai agora interpretar essa questão aqui de 0 até 10, de 10 até 20 e de 20 para 30, certo? Perceba aqui, de 0 até 10 ele está se distanciando da base, certo? Vamos aqui, por exemplo, analisar a letra A. De 0 até 10, ele está se distanciando da base. A gente começando daqui, chamando aqui de B, por exemplo, para C aqui. Então, ele está se distanciando da base. Depois, ele fica a uma distância constante da base, que aqui, na letra A, se torna verdadeira. Por quê? Porque perceba aqui que eu tenho um arco, certo? E que a distância desse meu ponto B para qualquer ponto desse arco aqui é sempre o raio da circunferência, certo? Então é verdadeiro. E depois eu volto numa velocidade, né? No caso, uma distância vai baixando constantemente aqui em relação à base da vigilância. Então perceba que a letra A ela já se adequa. O que é que a letra B não se adequa a essa questão? Por quê? Porque essa distância aqui, tá entendendo? Por exemplo, quando ele encosta aqui, deixa eu até apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Opa, para vocês visualizarem. Ó. Essa distância aqui, quando ele encosta aqui, por exemplo, é diferente dessa distância. Você tá entendendo? Que é diferente dessa distância aqui, por exemplo. Então, essa questão dele ficar constante, a uma distância constante em relação à base, na letra B, isso não ocorre, certo? E o que é que torna a letra E incorreta? Porque você pode dizer, ah, Felipe, mas aqui eu estou me distanciando, certo? Constantemente, né? Já que ele está com velocidade constante. Depois, aqui, né? Eu me mantenho a distância constante, porque também representa o raio da circunferência. E depois eu me aproximo, né? Numa velocidade constante aqui, então faz sentido também para essa figura. Poderia fazer se, né? O que é que a gente tivesse? Esses tempos que ele leva de 10 minutos para cá e 10 minutos para cá, ó, 10 minutos ele permanece com uma distância constante, depois de 10 minutos ele se aproxima, depois em 10 minutos ele se afasta, tá entendendo aqui? O que é que acontece? Perceba que é basicamente eu falar que o tempo que ele leva para percorrer R tem que ser o tempo que ele leva para percorrer metade da circunferência desse carinha aqui. Então, a gente mede aqui, por exemplo, o perímetro como sendo 2πr, certo? Então, o que é que acontece? Se eu vou percorrer só metade, eu divido por 2, então ele vai percorrer πr. E eu tenho πr como sendo diferente só do meu raio.
Então, eu não posso dizer que ele vai percorrer a distância r no mesmo tempo que ele percorrer a distância π vezes r, essa distância πr, né, se refere à metade desse perímetro da minha circunferência, né, que é justamente isso aqui ao redor. Então, eu tenho essa parte que eu rabisquei aqui de vermelho, sendo diferente dessa minha parte aqui que eu vou rabiscar de azul. Então, se elas são diferentes e ele está numa velocidade constante, ele não consegue percorrer as duas ao mesmo tempo. Então, é justamente isso que torna a letra E incorreta, ficando assim com o gabarito letra A. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês no próximo vídeo. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, tranquilo? Grande abraço para vocês.